turma, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre shutter speed, que é a velocidade de captação, velocidade do disparo, porém voltado mais a vídeos. Porque na fotografia, como que funciona? Na fotografia, você tem três elementos que controlam a intensidade luminosa que o sensor da câmera, o CMOS, CCD, recebe. Então, como que você controla a entrada de luz na câmera pela fotografia? Você tem o ISO, que é a sensibilidade do filme, né? Quando o ISO é menor, a foto fica mais escura, porque ele é mais resistente à luz. Quando você sobe o ISO, a foto fica mais clara, porque ele é tem menos resistência à luz, então ele é mais sensível à luz, e aí você pode ter problemas de granular a imagem, entre outras coisas, né? Então, a velocidade de obturação também, que é o tempo que o sensor fica exposto, e a abertura do diafragma, a abertura da lente. Então, a sensibilidade do sensor, né, sensibilidade do filme, que é o ISO, que antigamente chamava asa, a velocidade de obturação, quanto tempo que o sensor fica exposto, e a abertura do diafragma, a abertura da lente. Quanto mais aberta a lente, mais luz entra, e aí você começa a desfocar o fundo, você perde profundidade de campo. Quanto mais tempo o sensor fica exposto, mais luz entra, só que você começa a ter borrões, né? Lembrando, ele vai disparar uma foto. Lembrando que borrar é diferente de desfocar, né? Borrar é quando você tem uma imagem assim, borrado. Desfoque é quando você tem aquele fundo mais desfocadinho, que é um efeito que a luz faz. Por exemplo, eu estou colocando aqui no modo retrato, ele simula um pouco um desfoque de uma lente de uma abertura grande, né? E o filme, se você aumenta muito o ISO à noite para captar mais luz, você pode granular a imagem e ter alguns ruídos e distorção. Então o que ocorre? Como que funciona o shutter speed, ou seja, a velocidade de obturação, velocidade do disparo, velocidade de captação? Na foto é assim, se você quer congelar um movimento, uma pessoa vai pular numa piscina, você quer congelar o movimento dela no ar, você tem que deixar o disparo rápido, só que aí vai entrar menos luz. Então você tem que compensar isso com ISO ou com a abertura do diafragma. Agora, se você deixar muito tempo exposto, uma velocidade mais lenta, ele vai borrar a foto. É como se você pegasse a mão, colocasse numa tinta, um carimbo, e batesse numa folha de papel. Então, se você tem uma velocidade alta, você bate e tira a mão. Então ela fica mais nítido o contorno dela lá na folha de papel. Se você deixa muito tempo o sensor exposto, é como se você pegasse a mão com tinta, colocasse na folha e ficasse fazendo assim, ó. Ele vai borrando a folha, então é a luz que vai borrando o sensor, e ele vai bater mais uma foto, porque é o modo de acessibilidade que o Galaxy tem, que você mostra a mão, ele bate a foto no modo retrato. Enfim, então no vídeo é isso, né? Se você deixar o disparo muito lento, você borra, porque se você deixar o celular assim, meio tremidinho, ele vai borrando várias vezes você em cima de você mesmo. Por isso que você tem que tirar foto usando um tripé e de coisas que não estejam em movimento, a não ser que você queira fazer efeitos tipo painting light e tudo mais. Mas e no vídeo? Como que funciona? Se o vídeo ele é constante, né, ele é consecutivo, são vários quadros por segundo, como que você borra um vídeo se não faz sentido? Porque a foto ela é parada, né? Por isso que ele vai borrando um em cima do outro. Agora o vídeo é sequencial. Aí a gente tem que entender então o conceito de FPS, que é diferente do First Player Shooter, né, dos jogos, né, First Player Shooter, jogos de tiro, não é isso. O FPS é os frames per second, frames por segundo. Ou seja, o movimento é uma ilusão, ele é uma sequência de quadros parados. Então quando você vai no cinema, a regra da cinematografia é usar 24 quadros por segundo. Então quando você tem um filme que você está vendo um movimento, é como se ele passasse 24 fotos por segundo, que se adapta mais ao olho humano, enfim, tem as regras aí da cinematografia, é suficiente. O Hobbit, ele inovou o cinema, fazendo 48 quadros por segundo. Hoje a gente tem telas que atualizam a 60, 120, 144 vezes por segundo, que são os hertz, né? Tem telas de 60 Hz, 120 Hz, que elas vão ficando mais fluidas. Porém, para vídeo, 24 é o padrão da cinematografia. Então, mesmo que a sua câmera filme a 60 quadros por segundo, 24, 48, não é porque ela filma mais quadros por segundo que seu vídeo vai ficar melhor. Qual que é a vantagem de você filmar 60 quadros por segundo? É você conseguir usar o recurso de câmera lenta. Se o padrão de exportação é 20... A câmera fechou. Se o padrão de exportação
é 24 quadros por segundo, o padrão de exportação de vídeo, se você filmar o dobro, 48, quer dizer que você consegue fazer o movimento ser 2 vezes mais lento. Então você teria aí um recurso de câmera lenta, o que é bem interessante, né? Então não é porque você grava mais quadros por segundo que você tem que exportar a um FPS gigante, beleza? E aonde que entra então o shutter speed? Então você vai exportar em FPS maiores se você quiser usar o recurso de câmera lenta. O celular aqui, o S23 Ultra, ele grava, por exemplo, a 960 quadros por segundo, que é o ultra câmera lenta, né? Mas é para isso que serve, não é para você ter um vídeo mais fluido. Então muitas pessoas estão bitoladas em fazer 60 quadros e jogar no YouTube, quando isso no final nem tem muito sentido, né? Mas vem a questão, eu consigo nesse celular, em câmeras profissionais, eu vou usar o modo Pro do próprio Galaxy S23 Ultra, o modo Pro para vídeo profissional, tá? Que é diferente do modo Pro para foto. Eu tô falando de vídeo, não estou falando de foto agora, tá? Só para ficar bem claro isso. Então, eu tô usando então o modo do próprio câmera nativa do Galaxy, mas do S23 Ultra. Outros Galaxy, todos têm o mesmo esquema. Você consegue vir aqui em vídeo profissional, né? Se não, você consegue baixar aplicativos que liberam esse vídeo profissional. E a gente tem vários ajustes aqui, ISO, que é a sensibilidade do filme, ó. Quando eu diminuo fica mais escuro, quando eu aumento fica mais claro, mais granula, né? Fica mais granulada a foto. Vou deixar no automático. E aí a gente tem aqui a velocidade, o speed, que essa é a velocidade de captura que eu falei que se você deixar numa velocidade lenta, sua foto vai ficar borrada. Mas em vídeo, como que funciona isso, né? Infelizmente a gente não tem aqui a abertura da lente, o celular não tem lente variável. A Samsung tinha na linha S8, S9, Note 8, Note 9, infelizmente ela tirou. Sinto falta de uma abertura variável, embora ele tenha agora no Camera Raw filtros ND, que eu já falo um pouquinho. Então ocorre o quê? Qual que é a regra quando você vai fazer a foto? Primeiro, você vai definir o seu FPS. Vamos supor que eu vou gravar Full HD, 24 quadros, que é a cinematografia. Poderia fazer 4K, mas né, para ficar mais leve o vídeo, Full HD, 24 quadros por segundo. A regra do 180 é o shutter speed, ou seja, a velocidade, tem que ser o dobro do FPS para você ter um desfoque mais natural. Então, por exemplo, se o meu FPS é 24, ou seja, os frames per second, estou filmando 24 quadros por segundo, o meu speed tem que ser 1/48, que é o dobro de 24. 1 barra, porque é um segundo dividido em 48. Só que se eu olhar aqui, não tem, ó. Ele vai do 45 para o 50, ó. Vai 30, 45, 50. Então eu vou deixar no 1/50, que é o mais próximo. Então se eu estou gravando 24 quadros por segundo, a velocidade de 1/50, eu tenho aqui eu vou até diminuir um pouquinho o ISO aqui. Eu tenho aqui um movimento mais natural, que é o movimento do cinema, assim, um desfoque mais natural, é o desfoque que você vê no cinema. Então, por exemplo, eu vou gravar aqui minha mão, ó. E aí vocês vão ver aqui, ó, que tem um desfoque bem natural, que é parecido com o que você vê no cinema. Por algum motivo a tela parou de gravar, turma, mas aí eu fiz o quê? Eu vou aumentar agora a velocidade aqui, ó, para 1/1000. Vou vir aqui mais perto da luz, vou exagerar, vou deixar bem alta essa velocidade. E eu vou compensar um pouco aqui no ISO, porque já infelizmente não tem a abertura da lente. E aí o que você percebe é que a minha mão agora, ó, ela tá tudo muito nítido, ó. Todos os quadros estão nítidos, fica um efeito meio robótico, ó. Tá vendo? Ó, fica tudo meio artificial, ó, muito nítido aqui, ó. Eu posso até aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Tá vendo? Você enxerga todos os frames. Eu vou até capturar aqui. Ó, vou gravar, eu vou fazer isso aqui, ó. Aí eu vou parar a gravação. E agora eu vou fazer o contrário, eu vou diminuir a velocidade. O meu aqui, o mínimo é 30, não é tão diferente dos 50 que tava, né? Essa eu não consigo diminuir mais, mas você já nota que já fica um borrão bem maior, ó, tá vendo, ó? Se eu fizer rápido, parece até o Naruto fazendo um jutsu, né? Tanto é que câmeras que não tem muita sensibilidade a filmar à noite, câmeras ruins, por exemplo, de noite ela fica assim, ela diminui tanto a velocidade para poder captar mais luz que fica desse jeito. Então eu vou capturar, ó. Beleza, tenho aqui o movimento. E agora eu vou
que eu vou lá na galeria e eu vou comparar os 3 que eu tinha feito, ó. Esse aqui é normal, então o movimento mais sutil, né, como o do cinema mesmo. Então se eu parar aqui, ó, se eu pausar, ó, a gente vê que tem um desfoque bem natural. Esse aqui é aquele que está exagerado, ó. Então se eu pauso, ó, sempre todos os quadros da minha mão são nítidos, ó. Né? Então todos os quadros da minha mão são nítidos, ó, tá vendo? Você não vê desfoque nenhum praticamente, o que fica muito robótico, ó, quando você dá o play, ó. Fica meio esquisito, não fica natural, igual esse desfoque aqui que é mais gostosinho da gente enxergar. E esse aqui tá muito exagerado. Tá vendo, ó? Esse aqui quando eu pauso, ó, você nem enxerga os dedos direito, ó, fica só um vulto. Então esse parece aquelas câmeras webcams ruins quando você faz uma transmissão à noite. Esse aqui tá muito exagerado. Esse aqui não tem desfoque nenhum. E esse aqui né, tá o natural, que é os 24 quadros do cinema nessa velocidade. Então é isso aí, turma. O shutter speed para vídeo faz sentido. Muitas pessoas pensam, só faz sentido velocidade em foto, já que o vídeo é constante, né? Mas não, o shutter speed no vídeo vai controlar a intensidade do desfoque. E sempre use a regra do 180, que é o shutter speed é o dobro do FPS. Vai gravar 24 quadros por segundo? 1/48 ou 1/50, para arredondar, né? Vai gravar 30 quadros por segundo? 1/60. Vai gravar 120 quadros? 1/240, para dar o desfoque mais certo. Lembrando que altas taxas de velocidades é mais para você fazer câmera lenta. Então é isso aí, turma. Espero que tenha ajudado, que tenha sido útil. A gente se vê na próxima. Muito obrigado a todos. Curta e compartilhem nossos conteúdos sempre para mais variedades e novidades aqui, curiosidades e conhecimentos para vocês. Até a próxima.